Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Fala galera, beleza? Gus aqui, Gustavo Oliveira, eu tô junto com William Câmara e tô junto também com Rogério Oliveira, que é nosso entrevistado de hoje. A gente vai falar mais sobre o perfil dele, a história dele e sempre é muito conectado com o nosso propósito aí, que é trazer aspectos da mente empreendedora e do líder do futuro, a mente do líder do futuro. É bom, prazer, seja bem-vindo aqui, Rogério, ao nosso podcast. E deixar contigo aí uma palavra para você se apresentar. Obrigado, Gustavo, William, pelo convite. Pô, prazer estar com vocês aí, todo mundo que está escutando, assistindo. Me apresentar, bom, eu hoje me apresento profissionalmente aí como um palestrante, como escritor e como um empreendedor e também mentor aí, né? Já realizei aí mais de mentorias aí para empreendedores aí nos 5 continentes. Então, resumidamente, é isso aí para começar. Boa! E ainda nessa apresentação aqui inicial, né, de todos esses anos de experiência profissional sua, se você pudesse resumir aquilo que você mais se desenvolveu, aquele assunto, aquele tema que você ficou muito bom ao longo dos anos, 1 ou 2 temas, quais seriam, Rogério? Eu acho que um é o empreendedorismo. Gustavo, né, eu trabalhei, para quem está nos escutando, assistindo aí já entender, né, eu trabalhei 17 anos no mercado corporativo, grandes corporações, diferentes setores, e há 12 anos me tornei empreendedor do lado de fora da empresa. Mas mesmo dentro de corporações sempre tive uma natureza, uma atitude aí mais empreendedora, intraempreendedora, né, dentro da corporação. Então tudo que está ligado ao empreendedorismo, inovação, sempre pude aí me aprofundar e me destacar nisso. E um outro tema, outros 2 temas aí que acabei me especializando nos últimos 10 anos. Um ligado à inovação social. Então, muito do empreendedorismo aí que eu pratiquei, realizei aí em 4 empresas. Nos últimos 12 anos, eles estão nesse campo, né, de impacto social. E também me especializei no tema felicidade no trabalho. Aí. É um tema que eu estudo também há 12 anos. Acho que começou aí por uma tentativa de um autodiagnóstico sobre alguma infelicidade no trabalho, e por ter passado em diferentes culturas, diferentes organizações, me despertou a curiosidade de entender, né, qual a ciência que está por trás disso, assim, da gente tratar a felicidade como uma coisa menos etérea, e o que é que tem de concreto nisso que a gente pode estudar, aprender e tentar trazer esses elementos mais para o nosso dia a dia. Will, o que você acha da gente puxar esse assunto aí da ciência da felicidade nas empresas para começar aqui? Eu não tenho dúvida. A tua história é bem bacana, acho que tem muito do empreendedorismo social, mexeu comigo, mas a hora que você falou da felicidade me encantou mais e conecta muito com o segundo livro que a gente está escrevendo agora, eu e o Gustavo, sobre um trabalho intencional, né? Na verdade está escrito, está em revisão, né? É como que a gente trabalha de uma forma mais intencional. E a felicidade acho que conecta bastante, né, Gus, com esse ponto. Sim. Então, se você puder contar um pouquinho por que você foi atrás desse tema, né? E Claro. a história lá nos primórdios, e aí um pouco do que você já conseguiu levar para outros, né, profissionais e empresas em cima desse assunto. Legal, Gustavo. É importante, acho que, localizar mesmo, assim, eu comecei a estudar, me aprofundar no tema já tem 12 anos, né? E era um tema, 12 anos atrás, é super interessante ver, né, o quanto isso cresceu, né? Quando há 12 anos atrás eu vivia aí no mercado corporativo, 17 anos, trabalhava ali 3 anos numa corporação, acho que porque era novidade, aquilo me energizava, e depois de algum tempo eu via a minha potência diminuir. Entendi que muito por conta talvez do tamanho dessas próprias organizações, e começam-se ali, né, processos, calls, apresentações, aquela coisa que você começa a ver seu tempo ser dragado por algumas coisas que você julga às vezes desnecessário, né? Então sentia, que eu brinco aí, a famosa dominguite, assim, né? Que é aquela depressão segunda-feira. Infelizmente, muita gente sente, né? As pesquisas apontam aí que, a grande maioria, na verdade, das pessoas, mais de 80% aí, se declaram ou infelizes ou com vontade de mudar, né, de trabalho. E, então, por conta disso, quando eu pedi demissão, eu resolvi ir atrás da ciência por trás disso. Me conectei com algumas pessoas no mundo que já estudavam isso, o Daniel Pink, não sei se vocês já ouviram falar, né? Um grande autor aí de vários best-sellers, principalmente o Drive.
eu não lembro o título em português, mas já tem o livro em português já há alguns anos, que traz, né, um monte de estudos científicos sobre de verdade assim, o que motiva o ser humano. O Nick Mark, que era um cara na Inglaterra, viajei para o Butão 3 vezes para me conectar lá com o pessoal que implementou todo o processo da FIB, né, lá ao invés deles medirem o PIB, ao invés de medirem o produto interno bruto, eles medem a felicidade interna bruta. Então, as decisões do governo lá são tomadas com base nisso, né? Se aquela lei ou ação vai aumentar ou tem risco de afetar a felicidade da população. Então, fui lá para isso, né? Atrás de ciências que tentavam tornar isso um lugar mais pragmático. E aí, a boa notícia é que eu entendi que tinha um elemento fundamental para essa história de felicidade, e é a autonomia. Autonomia é o nome formal no ambiente aí corporativo, a gente dá para isso, né? Mas traduzindo para um lugar mais humano, mais dia a dia, a autonomia, basicamente é você poder ser você mesmo. Então, nós somos mais felizes num trabalho onde a gente pode ser a gente. Isso na prática significa várias coisas aí, mas entre elas você poder escolher como que você vai fazer o seu trabalho, da onde você vai fazer o seu trabalho, com quem você vai reunir para fazer aquela tarefa, né? Então isso vai na contramão aí de gestores que ainda acreditam que fazer gestão de pessoas é controlar pessoas, né? E não controlar o resultado, né? O output final daquilo, e não o processo, a pessoa, o horário, né? Essas coisas antiquadas já hoje em dia. E, enfim, então eu estudei muito esse tempo. De novo, 12 anos atrás, era uma coisa em algumas empresas, com alguns olhares ainda céticos, mas pouco a pouco a coisa foi crescendo. Realizei trabalhos importantes aí na Petrobras, na Coca, na própria Johnson & Johnson, onde eu tinha trabalhado, enfim, muitas grandes corporações, cursos e palestras. E depois vi esse setor explodir, né, do Brasil. Hoje você tem cursos aí, certificações de Chief Happiness Officers, né? Então, o CEO, o CMO, e você tem o CHO, que é o Chief Happiness Officer, e com muita influência aí da psicologia positiva, de um professor americano que influenciou, enfim, toda uma nova geração aí que trabalha hoje no campo aqui no Brasil. Você tem algumas consultorias aí que realizam importantes trabalhos em grandes corporações. Rogério, fiquei super interessado nessa sua pesquisa sobre felicidade, até porque eu e o Gustavo, nós escrevemos um livro que chama Trabalho Intencional em Equipe, onde a gente propõe um framework que a gente aplica nas empresas que a gente atende com mentorias, né? Onde a gente traz aí, a gente fala sobre entender os valores do outro, superpoderes, ter um plano de ação alinhado, trabalhar colaboração, people agility, ou seja, uma série de elementos para que o trabalho flua de uma forma mais autônoma, como você colocou, né? Você tem aquela autonomia de você não ter que ficar trabalhando segundo uma direção de alguém. Você já trabalhou em corporação, você já empreendeu e você pesquisou sobre felicidade. Então a pergunta que eu trago aí para você, até para complementar aí essa nossa conversa, é, da tua experiência como empreendedor, até uma provocação, tá, que eu vou fazer aqui agora, porque às vezes a gente acha que só quem trabalha uma empresa pode ser infeliz, mas será que o empreendedor eventualmente não pensa muito assim nessa felicidade? Então, nessas suas pesquisas, nessas andanças e na sua própria experiência como empreendedor, a minha pergunta é: o empreendedor é feliz de verdade? Eu acho que, William, é uma ótima pergunta, assim, né? Porque existe, acho que essa ilusão, eu posso chamar que é uma ilusão, né? Assim, você se tornar um empreendedor não é nenhuma garantia de que você vai ser necessariamente mais feliz. Eu acho que tem uma janela de oportunidade muito boa para que você seja, porque afinal você está empreendendo algo ali, está partindo em tese da sua cabeça, da sua mente empreendedora, e você inclusive tem a oportunidade ali de desenhar como vai ser a cultura, né, dessa empresa que você está formando, que valores ali que essa empresa vai respirar, perfil de pessoas que você vai contratar. Diria que é uma janela de oportunidade muito grande, mas que se você não tomar cuidado, e eu posso, né, você perguntou aí da minha experiência, eu nesses 12 anos aí empreendi 4 negócios, 4 startups, né, projetos aí. Em um deles eu posso dizer que depois de 8 anos eu me peguei infeliz nele, porque ele tinha crescido, ele tinha já uma estrutura de pessoas e processos mais
parrudo, e eu me vi de novo numa posição fazendo uma gestão, sabe, de uma empresa, de pessoas e de processos, e me distanciei do que era a missão daquela organização. Enfim, foi uma organização que eu fundei com o Prêmio Nobel da Paz, né, um privilégio aí que eu tive de ser sócio do Prêmio Nobel da Paz, é uma empresa que existe até hoje, a Yunus Negócios Sociais, e depois de 8 anos dessa organização eu estava distante da ponta, né, da realização dos projetos, do impacto social, e estava ali administrando. Eu brinco aí com a turma aqui, pô, a hora que em uma empresa surge a primeira sigla para um processo, para mim é um sinal de que eu preciso mudar de áreas, assim. E para isso, no fim, eu acho, William, é importante se conhecer, né? E você entendendo ali o que realmente te energiza, te motiva, e você tendo desapego, né? Então, essa organização, por exemplo, foi uma que eu, né, é um jeito que eu aprendi a empreender, para tentar contratar gente melhor do que eu, para em algum momento eu me tornar desnecessário e poder deixar, né, aquela empresa para me reinventar e fazer alguma outra coisa. Então, foi o que aconteceu na Yunus. Depois de 8 anos, eu já tinha um time ali muito bom. Eu já me sentindo um pouco infeliz, pude conquistar uma liberdade ali para respirar novos ares ali. Então é uma ilusão, eu acho que, né, essa janela, mas você pode cair numa armadilha e de repente se encontrar de novo infeliz ali. Respondeu bem, cara. A gente tem que se conhecer, né? Por mais, não importa onde a gente esteja, se você tá sem autoconhecimento, a chance de você cair numa furada é alta, né? Uma furada não, é de você se sentir feliz em algum momento porque você não trabalha com autoconhecimento, né? Acho que você se conhecer, e à medida que se conheça, né, acho que eu vejo uma grande, talvez falha aí, né, nossa, humana, é a gente se vitimizar, né, então também a gente não tomar as rédeas, assim, dessa felicidade para as nossas mãos, né, a gente está sempre reclamando da empresa, do chefe, de não sei quem e tal, e óbvio, tem pessoas aí que estão numa condição menos privilegiada e não tem a opção, né, às vezes de romper esse lugar onde ela se encontra, mas se conhecer e assumir as rédeas da própria vida realmente é o caminho aí, né? Responsabilidade e autoconhecimento. Autoresponsabilidade e autoconhecimento. Exato. Você quer complementar um pouquinho aí sobre a felicidade? Porque eu já tô com uma outra engatilhada aqui, se você não tiver... Você tem uma boa tem uma que tem a ver com esse assunto, né? No início aqui do nosso bate-papo, quando a gente não estava gravando, a gente descobriu que o Rogério tá ali em Caraíva nesse momento, né? E então, pô, a gente ficou até com uma invejinha de querer estar em Caraíva no momento. Então, Rogério, conta um pouco. Você comentou com a gente que está aí 8 anos meio nômade, e imagino eu que isso tem a ver com o assunto da felicidade, né? Isso começou, Gustavo, eu morava no Rio de Janeiro, trabalhava na BR Malls, né, uma empresa, talvez você já tenha escutado falar, né, uma empresa que nasceu do Grupo GT e cresceu, se tornou na época a maior empresa de shoppings no Brasil, e eu trabalhei acho que 4 ou 5 anos. Um dia conheci um francês que morava no Rio de Janeiro e me contou que vivia os verões, né? Ele passava metade do ano em Paris e metade do ano no Rio de Janeiro. E aquilo me deu uma inveja danada, né? Eu falei, nossa, isso é incrível. Então eu comecei a mirar esse lugar, assim, que me trouxesse essa flexibilidade, né? Da onde eu poderia estar. E então quando eu peço demissão da própria BR Malls, em 2011, 2012, que eu pedi demissão, as coisas que eu imaginei empreender, eu já imaginei coisas que pudessem me dar essa flexibilidade sem afetasse, obviamente, o empreendimento, o negócio, né, e aqui. Então eu desenhei um modelo que não é um nomadismo aí como as pessoas acho que estão acostumadas, mais habituadas aí a lerem, né, que, sei lá, uma pessoa que fica pingando no lugar do outro uma vez por mês, a cada 2 meses. Eu ficava nas mesmas cidades, assim, né? Então Lisboa, São Francisco e São Paulo, né? Eu ficava rodando entre essas 3 cidades, o que na verdade me fez ter a sensação de ter 3 casas. Então eu chegava em Lisboa, no minuto seguinte eu já me sentia em casa, eu já ia na padaria que a pessoa me reconhecia, já tinha um lugar ali para treinar. Então eu não sei se nômade é a melhor palavra para esse estilo aí que eu montei de vida, mas já estou assim há muitos anos. A pandemia me fez decidir ficar mais tempo no Brasil, em São Paulo, e eu conheci a minha atual companheira e já tem 3 anos em Caraíva, né, um lugar que eu vinha desde 94, e ela já morava há 5 anos em Caraíva, e então hoje, pô, a gente passa bastante tempo aqui em Caraíva, São Paulo e Lisboa. Ou seja, você já foi bem precursor aí desse movimento, usar essa palavra nômade, né? Trabalhar remoto, não ficar com base fixa, vamos chamar assim, de não ter uma única base, tem 3 bases.
Então você já não vê a pandemia, para você era lugar comum. Mas você sabe que foi legal isso, né? Muita gente, eu conversei muito sobre isso, tive a oportunidade até na época de alguns bate-papos, entrevistas, e eu, digamos assim, eu já tinha passado numa fase, eu estava numa era pós-romântica sobre o trabalho remoto. Eu continuo acreditando muito, né, que é possível a gente fazer muitas coisas aí à distância, mas eu acho um erro a gente acreditar que tudo pode ser remoto e a qualquer tempo, né? Então, por exemplo, uma startup está muito no começo, etc. Eu acho que é fundamental as pessoas estarem juntas, né? Você não marca horário assim, né, para aquela faísca que sai porque você está do lado da pessoa, porque você ouviu alguma coisa, tem coisas que não são programáveis, não. Então eu acho fundamental assim, momentos presenciais. Saiu uma pesquisa, inclusive hoje eu estava lendo, uma pesquisa da Oxford University, que foi publicada na Nature, né, que é uma revista científica e super respeitada, e comprovou que as inovações mais disruptivas, elas são criadas presencialmente, não remotamente, né? Uma análise de algumas décadas, um estudo super sério e comprova isso, né? Então isso responde muito aí. Então, enfim, é isso. A pandemia me ajudou. Eu já estava num lugar mais... não era novidade para mim. Tirou o preconceito de alguns clientes, né? Que podiam me ver assim, é isso, né? Não usava muito fundo falso, então o cara me via ali, sei lá, em Caraíva e achava que eu talvez não estivesse levando aquela reunião tão a sério, porque eu não estava presencialmente. Isso mudou muito para vocês. Vocês devem ter sentido aí, né? Hoje as pessoas marcam uma reunião, a priori ela é online, né? Mudou, inverteu. Então, se for presencial, aí você tem que avisar e combinar, exceção. mas a priori ela é online, né? O presencial é exceção hoje em dia. Agora, esse último assunto que você comentou aí sobre o presencial, online, enfim, isso é uma grande discussão hoje em dia, né? Sobre as lideranças das empresas, né? Ou seja, tem gente que defende o 100% presencial, outro defende o híbrido, outro defende o online. E isso tem muito a ver com a autonomia, que quer muitas vezes dizer liberdade de escolha. Então, existe um paradoxo também nisso daí, né? Porque todo mundo hoje jovem quer a liberdade de ficar em casa, mas ao mesmo tempo tem a necessidade do presencial para alguns tipos de situações. Como é que é a sua visão sobre isso daí? Que eu sei que eu estou te colocando uma saia justa, porque isso daí não é uma rápida solução para tudo, né? Não, total. Eu adoro essa discussão, porque eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante sobre isso, né? Na verdade, o que a pandemia fez, ela acelerou esse momento. Então, esse momento, digamos, dessa discussão chegou mais cedo do que deveria, assim. Eu acho que a gente não tinha e não tem ainda tecnologia o suficiente para encurtar a diferença entre esses lugares, entre o lugar remoto e o lugar presencial, né? Então, se me perguntar o que eu acredito que na próxima década o que a gente vai ver é uma evolução impressionante de novas tecnologias que vão fazer, mesmo que remotamente, a gente se sinta mais presencial. E então eu acho que a pandemia acelerou esse lugar dessa discussão sem que a tecnologia estivesse pronta. E tá tudo bem, né? Assim, é óbvio que nós somos seres ansiosos, a gente quer ter uma solução rápida, mas ela acredito que vai vir na próxima década. Eu sou a favor de um lugar híbrido, né? De um lugar que você possa dar essa autonomia para as pessoas, delas poderem escolher. Acho que as empresas também vão evoluir muito, né? Na construção de espaços que façam as pessoas se sentir mais elas mesmas, né? Assim, esse lugar corporativo, esse design que a gente inventou, assim, frio, né? Que a gente pode dizer, por que os escritórios não podem parecer casas, né? E a gente ir para uma outra casa, né? Um lugar que a gente sinta ali super aconchegante, tira o sapato e fica descalço e pega um cafezinho ali, enfim. Então eu acho que a gente vai ter muita evolução nos dois lugares, na tecnologia e também nesses ambientes, para esses momentos presenciais que jamais vão perder a importância, né? Já dá para entender que você está falando de metalização, né? A favor do trabalho híbrido, mas isso é uma coisa que até hoje ainda muita gente tem dúvida, né? Eu acho que já não tem como voltar mais atrás. Eu li essa semana uma reportagem de isso aqui já está instalado, não tem como tirar mais. As pessoas não querem mais. Elas não vão aceitar mais não ter a opção de trabalhar remotamente. Claro, tem alguns setores que não tem como, mas a maioria deles tem, né? E com certeza isso contribui pela felicidade, né? No trabalho, do indivíduo de uma forma geral, não apenas no trabalho, né? Você ter esse poder de escolha, essa autonomia, né? Quando a gente fala de liberdade, às vezes não é liberdade de ir e vir, né? É autonomia. Hoje eu não acordei bem, eu preciso ficar em casa. E beleza, você consegue trabalhar de casa, né? Então, exatamente. Precisa fazer reunião com o time presencial, eu vou pro escritório e vamos todo mundo, vamos lá, beleza, pronto. Então,
essa autonomia, ela traz um nível de satisfação muito alto, né? Eu acho que muitas lideranças ainda têm essa visão antiquada de controle, né, da equipe e partem de uma premissa que o funcionário é uma palavra antiga aqui, né, que o colaborador é desmotivado. Portanto, se você não ficar no pé dele aqui, ele não vai funcionar e tal, né? Quando é o contrário, né? Quanto melhor a pessoa, mais autonomia você dá, mais responsável ela é pelo que ela sabe que precisa fazer. Então é o que você falou, ela vai julgar a necessidade, a importância dela estar presencialmente, estar ou não, né, com o grupo. Então eu aposto e vejo, né? Acho que as lideranças aí que têm tido mais sucesso nesse momento, ações polêmicas, né, sobre esse trabalho remoto, híbrido e tal, são as lideranças que estão apostando nesse novo lugar, né? Nessas pessoas que são boas e querem ser responsáveis pelo que elas fazem. Sim. Você falou sobre liderança, né? E nós fazemos mentoria com mentores em empresas, né? E tem um elemento que a gente considera muito crítico, acho que tem a ver com a felicidade, que é o ambiente ser um ambiente onde é gostoso trabalhar. Não é aquele ambiente tóxico. Tem muitas empresas que nós chegamos que já tem esse ambiente gostoso, as pessoas interagem de uma maneira colaborativa, já tem uma mágica, né? Mas também pegamos alguns clientes onde isso não está bem estabelecido, não faz parte da cultura, não conseguiu ser implementado, né? Ainda tem uma toxicidade daquela exigência de alta performance, aquele ficar em cima e bate a meta, fica aquela coisa meio pesada, né? Então a gente entra com mentorias específicas para tornar esse ambiente de trabalho com mais comunicação, mais people agility, né? Como é que você, Rogério, geralmente nas suas palestras, eu sei que você faz mentoria pela Singularity, de inovação, como é que você traz esse não vou dizer nem aconselhamento, né? Mas o que você acredita e como que você educa, aconselha, né, líderes e pessoas a criarem e manterem ambientes de trabalho gostosos de estar para que as pessoas queiram trabalhar lá e tenham felicidade no trabalho? Claro, essa discussão é ótima, né? E o que eu sinto, e trazendo até experiências que eu vivi também, posso dar nomes aqui, né, das corporações onde eu vivi, né? Eu gosto de comparar, por exemplo, uma Johnson & Johnson onde eu trabalhei, e era um ambiente, eu era jovem ainda, de verdade, assim, parecia que eu estava indo para a faculdade, assim, encontrar a galera da faculdade, e era um dia divertidíssimo e etc. Mas uma cultura, hoje, olhando, muito paternalista, muito, talvez pouco agressiva, o que produziu em alguns momentos aí da história da Johnson, né? Não que eu tenha vivenciado isso, mas produziu, né? A gente pega cases de algumas perdas de market share históricas, assim, né? Da Johnson & Johnson. E é isso. Por outro lado, eu trabalhei no modelo GP, BR Malls, com esse foco super agressivo, assim, em resultado, né? E tem um lado prejudicial para as pessoas, sem dúvida, mas tem esse lado da realização profissional, de você também sentir, né, o negócio, aquele grupo, realizar ali as conquistas que se propuseram realizar. Então eu não demonizo necessariamente um lugar que é mais focado no resultado, porque acho que às vezes também esse lugar muito confortável para se trabalhar produz, na minha opinião, é também um outro mal invisível, né? Que é pessoas que às vezes ficam 10, 20, 30 anos, ganham o PIN de 50 anos de empresa, o cara sai da empresa e não sabe quem é, realizou pouca coisa, e então eu tomo muito cuidado em demonizar os extremos, né, de um lado ou de outro. Tem meio termo. Eu acho hoje, exatamente, eu acho que tem esse lugar do meio termo, né, que é óbvio, para tudo na vida, esse equilíbrio é o lugar ideal e é o mais difícil ao mesmo tempo, né? Mas eu acho, dessa discussão e falando das lideranças, né, eu tenho começado a trazer algumas palestras, algumas conversas aí com alguns CEOs, né, com quem eu troco e faço conversas. Eu acho que tem um lugar da saúde mental das pessoas, né, no trabalho, e eu gosto de comparar, né, como eu tenho vivido aí 10 anos também nesse mundo do impacto social, ambiental, da sustentabilidade. Eu gosto de fazer esse paralelo, que é o seguinte: a gente veio de uma época em que, sei lá, uma fábrica poluía, para produzir algo, poluía um rio, poluía o ar e estava tudo bem. A gente aceitava isso, né? Até que isso foi evoluindo, aí, pô, isso tem que ser compensado, até o momento que isso parou de ser aceito, e agora as empresas mais antenadas, elas já entenderam que não é sustentável, é meio ficar num 0 a 0, né? Eu não faço mais mal pro meio ambiente, então tá tudo bem, eu sou sustentável. Não, o lugar que você tem que ir é pro sinal positivo, é sair do 0 a 0, né? Que impacto
ambiental social positivo o meu negócio vai gerar a partir do core business. Não estou falando mais daquela área de sustentabilidade, né, que a gente nas empresas via como o pessoal do abraça árvore ali. Não, através do meu core business ali. Fazendo um paralelo para o que a gente está conversando, eu acho que na saúde mental dos colaboradores a gente tem que ir para esse lugar, que é o seguinte: a gente fazia mal para a saúde mental das pessoas. E agora me parece que, óbvio, a gente está indo para um lugar que não é mais aceitável fazer mal, né? Tem que ficar nesse 0 a 0. Eu acho que está errado. Eu acho que a gente tem que ir para esse lugar e as empresas causem impacto positivo na saúde mental das pessoas. A pessoa tem que se tornar um ser humano melhor, mais feliz, por trabalhar naquela organização, né? Então esse é o lugar que eu tenho provocado as lideranças com quem eu troco para irem para esse sinal positivo aí também em relação a essa saúde mental do ser humano. Então, isso está super alinhado com o trabalho que a gente faz nas empresas. A gente fala em outra nomenclatura, mas a gente fala, para que você performe, você precisa não só ter uma alta performance, mas você precisa ter uma performance que seja sustentável ao longo dos anos. E mais do que isso, a gente não traz o termo saúde mental, mas a gente fala sobre o seu potencial. Geralmente, muitas vezes você está trabalhando com muito mais estresse e com muito mais desafios, né, e menos potencial. Então isso gera estresse. E quando a gente chega nas empresas, a gente aumenta o potencial abaixo do desafio. Não é que abaixo do desafio. O potencial aumenta, vai além do desafio, e aí não tem estresse. Claro. E esse que a gente chama de um bem-estar mental, né? De você ir para o trabalho, energizar. Fala, nossa, eu me recarreguei trabalhando, porque eu fiz o que eu sou bom, eu me conectei com pessoas melhores do que eu cresci, eu fiz a empresa crescer. Então, isso traz uma carga extra que aumenta a tua performance. Então, é o bem-estar criando uma base para uma performance sustentável. É algo mágico, acho que conecta muito com o que você acabou de falar e eu gostei muito. Incrível, é isso mesmo. Enfim, a mesma noção aí, né, de inverter o sinalzinho e mas é pouco falado, a empresa esse lugar positivo. É muito pouco falado, as pessoas, é como no ambiente, né? As pessoas tentam só não esfolar o couro do querido, mas não pensam em trazer algo mais, né? E mesmo no tema aí de impacto, sustentabilidade, né, a onda agora de ESG ainda está nesse lugar, né, que é se enquadrar para ficar num 0 a 0 ali, né? Então, óbvio, a gente sempre vai trazer os cases aqui de uma outra empresa, mas a absoluta minoria, infelizmente ainda, né? As empresas que já estão olhando para esse lugar de participarem da regeneração do planeta e da sociedade, né? A Natura é uma dessas empresas, né? Que colocou para a sua missão aí nos próximos 25 anos de participar da regeneração do planeta, essa missão da organização. Então, e de verdade, Então, não é só para forma, para ficar bonito na foto para investidor, né? De verdade tem que ser o negócio. Exatamente. É isso. Você tem lideranças, né? O Paul Pullman, né? O CEO da Unilever, publicou um livro aí que é o Net Positive, falando exatamente aí dessa inversão do sinal a partir do core business da empresa. Então, a gente fala sobre isso, eu sou um entusiasta do momento em que a gente vive. Eu acho que a gente vive um momento muito especial, um momento em que esses lugares que aparentemente eram tratados como lugares diferentes, estão afunilando, né? Estão se encontrando, né? Então você criar impacto social positivo, impacto ambiental positivo, ser uma organização que cria impacto positivo para a saúde mental das pessoas, é a mesma coisa que aumentar o bottom line, né? O lucro da sua organização. Pela primeira vez, eu acho que na história recente aí, nossa na humanidade, tem um diretor de um grupo lá na ONU que ele diz, né, que pela primeira vez o coração pode sair do armário. A gente pode colocar o cérebro e o coração para conversar dentro das organizações. Não precisa ser, temos que falar de resultado de um lado, e do outro lado a gente vai falar das coisas que importam para a vida. Não, essas coisas hoje estão no mesmo lugar, estão no mesmo pacote aí, né? E para finalizar aqui, Rogério, ainda tem a ver com tudo que a gente falou nesse episódio, mas vou puxar aqui uma provocação, vamos falar assim, tá? Uma provocação. Espero que já saia alguma resposta aí de bate-pronto, que aqui não tem nada combinado, né? Que é o seguinte, a novo grande barreira, o novo grande conquista, o novo grande lugar que está em desenvolvimento no momento, além desses que a gente falou, é a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma. E eu e o Will aqui no podcast, nos nossos livros, etc., a gente está começando a falar sobre qual é o papel do líder no mundo pós-inteligência artificial. Isso está sendo pouco falado ainda.
será brevemente. Então a gente, na nossa visão, né, já colocando nossa visão, mas você não precisa concordar, você pode falar alguma coisa completamente diferente. O que a gente imagina é o seguinte: imagina que todos os líderes vão ter, seja uma empresa pequena, grande, média, não importa, eles vão ter um Fórmula 1 na mão. Todo mundo vai ter um Fórmula 1 na mão, a um preço extremamente acessível, se não de graça, como já tem muita ferramenta. Se todo mundo tem um Fórmula 1 na mão, se todo mundo tem os hard skills na mão, eu estou falando não é agora, estou falando daqui a um tempo, agora já está extremamente evoluído, né? Vamos imaginar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, aonde esse troço vai? Se isso vai ser o padrão, o baseline de todo mundo, qual o próximo passo? Qual a próxima sacada? Qual o papel do líder frente a esse mundo que todo mundo tem o Fórmula 1 na mão? E agora? Como é que eu me diferencio? Né? Nós vamos muito pelo lado das habilidades humanas, porque os relacionamentos, bom, inteligência artificial não vai substituir, networking não vai substituir o autoconhecimento de tudo aquilo que está gravado no meu inconsciente, que me faz ter comportamentos aí equivocados, vamos falar assim. E se eu conseguisse transformar esses nossos comportamentos equivocados em comportamentos mais produtivos, mais lúcidos, mais positivos nas relações sociais do planeta, etc, etc. Então, é uma provocação aqui, já que a gente está falando de felicidade, a inteligência artificial, não tenho dúvida, que vai trazer um potencial enorme de felicidade e enorme de infelicidade, porque muita gente vai ficar obsoleta, muitas funções vão sumir. E agora? Qual o papel do humano nisso tudo? Qual o papel do líder nisso tudo? Essa é a provocação. Perfeito. Pô, isso daria um outro podcast inteiro aí pra gente conversar sobre isso. É um tema que eu sou fascinado aí, leio, estudo bastante, troco muito também. Eu acho que já é uma realidade e nós seres humanos, nós não somos muito bons, né, ao criar algo, em conseguir prever e controlar os malefícios que essas nossas inovações e novas tecnologias causam. A gente sempre, muito tempo depois, vai entender as consequências daquilo que a gente inventou e depois tentar regular, minimizar, compensar e tal, né? Eu acho que, obviamente, né, isso da Singularity, a gente discutia isso aí há 10 anos atrás, né? Já se falava desse grande impacto da tecnologia e o grande desemprego absolutamente massivo que vai ocorrer. Eu vejo de positivo no momento, né, uma discussão avançada, eu diria, sobre programas de renda mínimo, né, no mundo. Você tem vários experimentos acontecendo em diversos países e o preconceito com isso reduzido. Hoje não se discute mais, né, para falar de Brasil aqui, não se discute mais que seja um Bolsa Família, esse tipo de coisa pode melhorar e tal, mas não se discute mais a necessidade desse tipo de auxílio e acho que isso vai evoluir, vai se modernizar, enfim, no mundo, e acho que vai sair do lugar da polarização da discussão política, né? Ele vai se tornar um lugar comum aí para discussão. Falando das lideranças e do Fórmula 1 na mão, eu estou totalmente de acordo com vocês. Assim, eu acho que a questão humana é o que ainda vai, durante muito tempo, determinar o que essa inteligência vai produzir de verdade na ponta, né? Tem não sei se vocês conhecem o Pedro Garcia. Pedro Garcia, para quem está escutando, assistindo, recomendo aí pesquisar. Ele é um grande pesquisador sobre o tema inteligência artificial. É um dos caras aí que tem dado grandes workshops aí em corporações, em agências e trabalhos incríveis aí com inteligência artificial. E ele criou um workshop que justamente chama Imaginação Artificial. Não é inteligência artificial, que é justamente para as pessoas no workshop perceberem que ainda a ferramenta é a mesma para todos, mas o prompt que você tem a capacidade de criar, de imaginar, o comando que você vai passar para a inteligência artificial ainda produz um resultado no fim muito diferente de uma pessoa para outra. E óbvio, é possível que isso vá diminuindo, né? Hoje eu estava lendo sobre o tema e tem um matemático que diz, esqueci o nome dele, mas um matemático em inglês, que acredita que em algum ponto, isso já é discutido também há muitos anos, a inteligência artificial vai ganhar consciência. E aí, enfim, é uma outra discussão, mas isso ainda tem algumas décadas aí talvez. Mas enfim, acho que para tentar encurtar a resposta, eu estou 100% de acordo com vocês e ainda aposto nesse lugar humano, do autoconhecimento e das lideranças que consigam escrever os melhores prompts, né, que vão ter ainda as melhores imaginações para a máquina depois produzir um resultado melhor do que o teu concorrente. Bem, tivemos aqui o prazer de receber o Rogério Oliveira, aí, empreendedor, multiempreendedor em múltiplas facetas de trabalho.
trabalho, foi muito bacana, muito construtivo esse nosso bate-papo aqui hoje, aprendemos muito, trocamos muito. Espero que tenha sido muito bacana aí para vocês em casa também. Então, deixo aqui para vocês um grande abraço e quem sabe no futuro próximo a gente volte a bater outros papos aí, né, Rogério? Com certeza. Pô, super obrigado de novo, Gustavo, William. Foi uma delícia aí a conversa. Valeu. Legal. Valeu. Deixamos aqui para vocês abraço. um grande abraço. Tchau, tchau. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!